Olá, o Almanac Brasil começa agora, cheio de histórias para contar. Macunaíma, João Grilo, Quincas Berro d'Água e outros personagens inesquecíveis da nossa literatura são alguns dos participantes do programa de hoje. Além das aventuras dos personagens mais divertidos da nossa literatura, o Almanac traz para você poucas e boas da Guerra da Lagosta. Um papo imperdível com Maria Adelaide Amaral, autora de peças, novelas e seriados inesquecíveis. Um mergulho no passado e de volta ao presente com a sonoplastia das radionovelas. A vida de um homem cujo nome é sinônimo de dicionário. E o som surpreendente da Spock Frevo Orquestra. Entre outras delícias que você só acha aqui. Mário de Andrade, que de preguiçoso não tinha nada, levou apenas 15 dias para escrever a história do ser mais indolente de que se tem notícia. É Macunaíma quem abre nosso passeio pelas páginas vivas da nossa literatura. Macunaíma era tão preguiçoso que só começou a falar aos 6 anos. E mesmo assim, só para exclamar: "Ai, que preguiça!" Individualista, vaidoso e mentiroso como ele só, nosso anti-herói viaja pelo Brasil para reaver seu Muiraquitã, um talismã que ganhou de sua amada Si, a mãe do mato. Nascido índio e negro, Macunaíma vira branco, inseto, peixe, príncipe e até pato na luta contra o gigante Piaimã, comedor de gente. No final, perde de vez o talismã e birrento resolve virar algo inútil para a humanidade. Uma constelação no céu, sem dar calor nem vida a ninguém. Outro personagem célebre pela malandragem é João Grilo, imortalizado nas páginas de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Acompanhado do parceiro Chicó, o espertalhão pinta, borda e engana toda a gente, conseguindo até mesmo voltar do céu graças à simpatia de Nossa Senhora. Já a esperteza não é o forte de Damásio Siqueira, o temido jagunço criado por Guimarães Rosa, que viajou 6 léguas e um arraial para descobrir o que queria dizer a palavra famigerado, que alguém disse a seu respeito. Damásio pede a um apavorado médico de interior que explique a palavra em fala de pobre, em linguagem de dia de semana. E ao saber que quer dizer uma pessoa famosa e importante, embora não seja exatamente isso, parte satisfeito, para alívio do doutor. E daqui a pouco tem mais personagens da nossa literatura para você. Agora vamos parar de falar de criaturas para conversar com uma criadora. Nossa convidada do Papo Cabeça é a premiada escritora, dramaturga e novelista Maria Adelaide Amaral. Eu sou uma teledramaturga, digamos, mas eu comecei como dramaturga no teatro, entendeu? Quer dizer, quando eu fui para a televisão, efetivamente, em 1990, eu já tinha 12 anos de teatro. Já tinha um romance premiado com Jabuti. Até 1997, eu continuei produzindo teatro e literatura. Mas em 1997, eu comecei como autora titular, Anjo Mal, também um remake do Cassiano Gabos Mendes. E quando você começa a escrever novela, tudo o resto será uma atividade bissexta, entendeu? Porque você pertence à televisão, realmente você vende o corpo e a alma, literalmente, à televisão. Sobra muito pouco tempo para você. Eu queria continuar construindo um No dramaturgo, quando aborda a história, ele se interessa pelos aspectos dramáticos da história. Senão ele seria um historiador. Então, mas eu deixo essa parte da história mais conceitual para os historiadores, sabe? O meu lugar não é esse, mas o meu lugar é me inspirar naquilo que eles descobriram e nos livros deles para poder construir uma história que fale de um fato histórico e, ao mesmo tempo, tenha um alcance popular, porque a televisão é um veículo de massa. E a única maneira disso os interessar é eu
apelar tanto para a emoção dele, é por isso que as tramas românticas são fundamentais, que ele se fixe, ele torça, ele se interesse, ele vibre, ele se transporte, ele se identifique. Então, nesse momento em que isso acontece, evidentemente, eu posso passar a história para ele. E é melhor, a história é passada de uma maneira, posso até dizer, subliminar. Isso realmente me recompensa. Isso me gratifica da melhor maneira. O papo com Maria Adelaide continua depois do intervalo. Agora vamos ver o que o Almanaquias anda aprontando nas ruas. Como assim aprontando, Lu? Eu sou um cara inocente e bem-intencionado e bem-humorado também. Por falar nisso, vamos ver se alguém sabe o que é que o humorista tem a ver com o Pintinho. Pintinho? Pia. E o humorista? Ah, não sei. Os dois dão risada. Cara. O que o humorista faz, Mayra? Faz as pessoas rirem. O que eles têm em comum? Ela conta piadas? Gente, essa é mais fácil que tabuada do 1. É a piada, claro. Ah, essa foi de chorar, hein, Almanaquias? Falando nisso, pais e mães de primeira viagem costumam entrar em desespero quando o bebê desanda a chorar sem trégua. Alguns tomam as atitudes mais malucas para acalmá-los, mas é tudo uma questão de ciência doméstica. Se ele tá chorando muito, é porque alguma dor ele tá sentindo. Faz uma massagem na barriguinha para ver o porquê do choro, né? Aperta um pouquinho aqui para ver se é ouvido. Para ver se ele tá com cólica, se ele tá de cocô, xixi. O choro da criança é a primeira manifestação de contato com o mundo exterior. Ah, eu coloquei um DVD. A criança se acalmou. O que mais acalma ela é fazer massagem aqui na testa dela. Pega um copinho de água numa bacia e fica tirando, despejando assim. Ele fica ouvindo o barulho da água e começa a dar risada. Cócegas. Até hoje eu faço cócega, ele meio que chorando, ele já para e dá risada. A primeira consciência que nós temos que ter é que tem que ter calma para poder cuidar de um bebê. Se fica bastante no colo, dá dor nas costas. Né? Então, às vezes é dor muscular que tá sentindo. Se você fizer de tudo e não der certo, você pode usar a chupeta como terapia. Colocava a chupeta, ele dava sossegada. Olha, pra enganar é bom, mas depois você sofre pra tirar, porque eu sofri pra tirar do meu. Só colocar aqui, conversar com a criança, com o neném, que tudo vai do amor, né? Uma conhecida musiquinha infantil diz que caranguejo só é peixe na enchente da maré. Mas e a lagosta? Veja como esse crustáceo tão esquisito, saboroso e cobiçado já causou muita discórdia por aqui. Nos anos 60, algumas embarcações francesas começaram a pescar lagostas no litoral nordestino. Isso revoltou os pescadores locais e foi o estopim de uma tensa disputa entre Brasil e França. A Marinha Brasileira expulsou uma das embarcações, causando a ira dos franceses, que trataram de enviar um navio de guerra para garantir as atividades de suas lagosteiras. O presidente João Goulart contra-atacou, mandando tropas para a região. Muitas reuniões foram necessárias para resolver o conflito sobre os limites territoriais marítimos. Em dado momento, um militar francês lançou uma curiosa questão: se a lagosta andava ou nadava. Se andasse, ou seja, ficasse no solo marinho, estaria em território brasileiro, uma vez que se admitia na época que o fundo do mar pertencia ao Estado brasileiro. Caso nadasse, poderia ser considerada um peixe, vivendo em águas internacionais. O cheque-mate veio de um almirante brasileiro. Então, quando um canguru pular, posso considerá-lo uma ave? Para eles, o frevo é muito mais do que um ritmo de carnaval. Conheça agora os pernambucanos da Spock Frevo Orquestra.
Desde que eu me entendo de gente, o frevo está presente na minha vida. 5 anos, eu lembro. Musicalmente falando, como músico, aí sim, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a tocar e estudar como músico o frevo. Eu e Spock, nós nos reunimos, né? Estudamos música junto desde de garoto. Eu comecei um pouquinho antes. E ao vir para o Recife, no Centro de Criatividade Musical, a gente teve a ideia de já ir bolando uma orquestra, uma big band. Mas não com esse intuito, por enquanto, do frevo, só o frevo. Aquela samba, choro, MPB, uma big band, né? Spock Frevo é o mesmo frevo, a mesma pegada de frevo, mesma coisa, com a diferença da improvisação. O frevo de rua é um frevo instrumental, então pra gente que é músico, que é instrumentista, é mais sedutor, né? Daqui a pouco tem mais Spock Frevo Orquestra aqui no Cantos do Brasil, porque agora chegou a hora do nosso insuperável Brasiliômetro. Já que estamos num programa tão literário, quero ver quem sabe qual livro de um grande escritor brasileiro é considerado pelo cineasta Woody Allen um dos 5 mais importantes para a sua carreira. E agora? Não sei. Os Navarretos? Eu desconheço. Digamos que esse povo tá mais perdido que Adão no Dia das Mães. Daqui a pouco eu volto com as alternativas e a resposta. Relembrando a pergunta do nosso Brasiliômetro, qual livro de um grande escritor brasileiro é considerado pelo cineasta Woody Allen um dos 5 mais importantes para a sua carreira? Ai. Guimarães Rosas? Não. Se é assim, só me resta oferecer alternativas. Aí vão elas. A. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. B. Diário de um Mago, de Paulo Coelho. C. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ou D. Dona Flor e seus 2 maridos, de Jorge Amado. Dona Flor e seus 2 maridos. Só se for o Paulo Coelho. Acho que é Dona Flor e seus 2 maridos. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso aí! Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, que dispensa apresentações, né, gente? Se você ainda não leu, é hora de dar uma passadinha na biblioteca. E tenho dito. Falando em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é sobre um de seus personagens, o famoso Quincas Borba, que vamos falar agora em nossas aventuras literárias. Nos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, ambos de Machado de Assis, tomamos contato com a doutrina do filósofo Quincas Borba, conhecida como humanitismo. No livro homônimo, Quincas morre e deixa ao discípulo Rubião seu legado. Enganado por um casal mau caráter que só quer roubá-lo, Rubião vivencia na prática o humanitismo, que nada mais é do que a lei do mais forte, do mais rico e do mais esperto. E morre louco, clamando a frase que sintetiza tudo: ao vencedor, as batatas. Outro Quincas célebre da literatura é o Berro d'Água, criado por Jorge Amado, um respeitável e pacato funcionário público que abandona emprego e família para se entregar aos prazeres mundanos. O apelido veio um dia em que, por engano, Quincas tomou água no lugar de cachaça e protestou com um sonoro berro. Considerado como morto pela família desde sua fuga, Quincas morre pela 2ª vez, em seu quartinho pobre e sujo. Mesmo defunto, ele não perde a ironia e o sarcasmo e é conduzido pelos amigos para uma derradeira noite de farra, quando se joga ao mar para sua 3ª e última morte.
Figuras interessantes não faltam na nossa literatura e nem em 1000 programas a gente daria conta de homenagear todas elas. Mas agora é hora de conversarmos mais um pouquinho com a criadora de outros inesquecíveis personagens, Maria Adelaide Amaral. Que muita gente acha que essas minisséries todas que eu fiz foi a Globo que me encomendou. Não, eu sugeri cada uma delas e lutei por cada uma delas. Quando eu faço uma minissérie dessas, eu não penso nas audiências estrangeiras, eu penso no Brasil. A Casa das Sete Mulheres foi vendida para um monte de países. Eu estive em Cuba em 2005 e quando estava passando lá a Casa das Sete Mulheres, a ilha parava para assistir, era uma loucura. Quando as pessoas me perguntam de todos os seus trabalhos, qual é o que você mais gosta, eu vou pro teatro. Eu digo sempre, de todos os trabalhos, o que eu mais gostei foi De Braços Abertos, que foi montado em 1984, em São Paulo, no Teatro FAAP, com a Irene Ravache e o Juca de Oliveira. Quando os deuses do teatro se conjuram para fazer um espetáculo dar certo, então isso aconteceu. Eu quero falar para um número cada vez maior de pessoas e não quero subestimar a inteligência de nenhum telespectador. Por menor que seja a escolaridade, eu acho que as pessoas sabem, sentem. No fundo, elas você chega até elas por outras vias. Você não chega às pessoas apenas pelo lado cerebral, entendeu? Você tem outros meios de chegar. Eu quero chegar a essas pessoas. Nosso É do Baú de hoje foi resgatar mais uma daquelas brincadeiras antigas, simples e divertidas que encantavam a criançada. Para jogar, você só precisa de um grupo de amigos e um anel. Você pegava um anel, né? Colocava assim no meio da sua mão e você ia colocando dentro da mão da pessoa. Aí quem acertasse com quem tava o anel ganhava. Se errasse, tinha que pagar algum mico, alguma coisa assim, mas era quem acertasse com quem tava o anel ganhava. Ou saía da roda, ou então era ela que tinha que colocar o anel na mão da pessoa. Passava na mão assim, fazia disfarçadamente, dava um toquinho com os dedos e assim ia. A gente brinca no colégio, nossos parentes, a minha irmã, eu brinco com a minha irmãzinha. Era uma brincadeira muito de família, e depois a gente começou a brincar com os amigos, assim, então era muito legal. Achava legal pra caramba, era a moda, né? Era a moda do tempo, né? Brincar de passar anel. Se você não tiver um anel para brincar de passa-anel, pode usar uma pedrinha. Afinal, quem não tem cão, caça com gato. E quer saber uma curiosidade sobre a origem dessa expressão? Inicialmente se dizia quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, se esgueirando astutamente, como fazem os bichanos. Com o tempo, como na nossa língua nada é permanente, tudo se transforma, a expressão se alterou, trocando o como pelo com. E assim ficou, por enquanto. Recentemente voltaram a ser produzidas as famosas radionovelas que apaixonavam o público nos anos 40. Além das vozes dos atores e das músicas emocionantes, os efeitos sonoros são essenciais para completar o clima. Vamos ver como é que eles faziam e como eles fazem? Quem é? Sou eu! A sonoplastia depende muito da criatividade do sonoplasta e do contra-regra. Ele tem que imaginar numa cena um determinado ruído. Incêndio, por exemplo. Então, ele pegava um papel celofane, aquele papel que já fazia, e trazia o som. Tô morrendo queimado! Chama o corpo de bombeiro! As novelas e as histórias do rádio teatro, elas eram gravadas diretamente, ao vivo. Os ruídos, passos que se afastam, porta que se abre, tinham que ser encontradas nos discos, ou então tinha que fazer o ruído lá na hora. Hoje, com a gravação, há mais facilidade. A essência é a mesma, porque a gente está trabalhando com palavra,
com a contação de histórias. Morava em Minas Gerais, ia de trem para o Rio, onde passaria... Eu ensaio com os atores e depois a gente parte para a gravação. O nosso operador de áudio, ele edita essas vozes. Aí, voz e música é encaminhada para Leonardo Tuscherman, que está cuidando dos nossos efeitos sonoros. Tem uma indústria, pessoas que gravam sons com equipamentos de ponta pelo mundo. Você tem sites especializados, onde você pode baixar de graça, você compra pacotes inteiros. Mas a maioria das vezes você tem que botar o seu toque. Então um som que é tá, se junta com tum, manipula um pouquinho, bota um efeito e vira um... Então tem essa coisa da criação em cima do áudio, sim, pré-selecionado. Olhos e ouvidos atentos, bloquinho na mão, ele andava por aí caçando palavras. É como capturar uma borboleta no ar, dizia nosso ilustre brasileiro Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira nasceu em 1910, na cidade de Passos de Camaragibe, Alagoas. Formado em Direito no Recife, mudou para o Rio para dedicar-se à sua grande paixão, ensinar português e literatura brasileira. Seu humor contagiante atraía muitos amigos, que ele reunia para contar causos, declamar poemas e até cantar modinhas. Escritor e tradutor, conquistou uma merecida vaga na Academia Brasileira de Letras. E desde os 12 anos, pensava em escrever um dicionário. Mas por seu perfeccionismo, o dicionário só saiu em 1975, quando Aurélio já tinha 65 anos. Porém, em pouco tempo, tornou-se campeão de vendas, perdendo apenas para a Bíblia. Aurélio deixou uma obra importantíssima para muitas gerações e nunca considerou seu trabalho terminado. Dizia: não é possível deixar de sonhar para quem vive no mundo das palavras. É uma realidade muito bela. Vamos ver quem é bom fisionomista aqui. Quem é esse garotinho nascido em 1949 no interior de São Paulo? Uma dica, ele é uma figura muito popular e ficou conhecido, entre outras coisas, por seu engajamento na campanha das diretas já. Luciano Huck? Ele tem a ver com futebol. Neymar? Pato. É o Ronaldinho? Não era e nem nunca foi jogador. Zagallo? É o Ricardo Teixeira, Galvão Bueno? Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Osmar Santos. É isso aí! Ripa na chulipa é apenas uma das expressões criadas pelo nosso querido Osmar Santos. E criatividade é o que não falta para ele. Em 1994, sofreu um acidente automobilístico que prejudicou seu maior bem, a fala. Mas ele arrumou outro jeito de se comunicar, passou a pintar. Hoje suas obras marcam presença em exposições Brasil afora. E já que o assunto é criatividade, com vocês mais um pouquinho dos incríveis sons da Spock Frevo Orquestra. Frevo de Rua é uma música instrumental, possivelmente é tão importante que possivelmente ao lado do choro sejam as duas únicas músicas genuinamente instrumentais brasileiras. E o frevo possivelmente seja a única música genuinamente instrumental brasileira que nasceu com a orquestra. Sempre acharei sensacional o frevo cru, da forma que ele nasceu, para as pessoas pularem, se divertirem. Mas como músico, eu senti essa necessidade de poder tratá-lo de uma forma um pouco mais cuidadosa para os meus critérios, com a execução melhor possível a gente pudesse alcançar. Coisa que na rua não é possível, o povo está ali para pular, então quanto mais forte você toca, o povo gosta. Porque você compete com várias orquestras no meio da rua. Então você tem que tocar muito forte. E você tocando muito forte, você não cuida bem da música. Então a música, ela sempre foi na rua, coadjuvante da brincadeira, da folia, do próprio dançarino, que é a imagem pura. E eu achava, juntamente com os meninos, que essa música poderia ser ator principal também, sabe?
E a forma dela ser era dessa forma. Era a gente cuidando dela, onde ela pudesse falar por si própria. Onde ela pudesse chegar no teatro, por exemplo, as pessoas pudessem fazer silêncio para ouvir. Dizia nosso ilustre brasileiro Aurélio Buarque de Holanda, a língua é um jorro de palavras e expressões. Vai se criando, recriando, refazendo, crescendo. É como a nossa cultura, que também não para de se enriquecer e transformar. E de gerar novos frutos que nós trazemos para você semanalmente aqui ou pela internet. Espero você no próximo Almanac Brasil, hein? Até mais!